Olá, seres de luz. Eu sou a Graça Alves. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e também espiritual. Essa ferramenta hoje em dia já está assim muito conhecida, já tem bastante gente usando. Eu mesma pesquisei muito no YouTube antes, de começar a usar. Eu estou falando da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. E eu quero contar um pouco da minha história, da minha busca em termos de desenvolver espiritualmente, profissionalmente. E a minha busca mais profunda que sempre houve, eu creio que é a busca de todo ser humano, é a evolução espiritual, né? Você ter um contato direto com Deus, descobrir os mistérios da vida, como que tudo funciona. Então eu quero falar um pouquinho, assim, começando a contar um pouco da minha história, como tudo começou e como eu cheguei até aqui, né, nessa ferramenta. Assim, eu deixei até anotado aqui porque é muita coisa. Mas isso daqui também eu tô fazendo só para deixar registrado, porque eu quero ver a minha evolução da agora para frente. Eu tenho anotado no caderno, mas futuramente eu quero trabalhar com outros tipos de vídeo, então eu já vou deixando tudo registrado aqui. E serve também para aquelas pessoas que estão fazendo busca, igual eu fiz, né, antes de começar a usar a ferramenta. Digamos assim, que através do conceito humano eu já fiz várias loucuras, né, assim, que é para o mundo, né, para as pessoas que não têm esse entendimento, que não tem essa sede espiritual de conhecer Deus, né, de ter um relacionamento íntimo com Ele, é loucura, né? Então eu acredito assim que eu já fiz muitas loucuras tentando encontrar Deus. Nasci no catolicismo, né? Aí eu ia na igreja, minha mãe frequentava muito aqueles terços, né? Daquelas festas comemorativas, né? De Santo Antônio, né, Santa Luzia, e tinha terços, né, as pessoas faziam as festas, faziam aqueles terços, ficavam a noite toda ali rezando o rosário. Eu sempre, né, participava e eu gostava de rezar o terço, e eu me via muitas das vezes, eu lembro, eu era criança, eu me via muitas das vezes sendo alguém especial, assim, trabalhando para Deus, tipo, cantando, trabalhando assim em algum evento, em algo assim voltado mesmo nessa área. Eu também já cheguei aí, depois que eu fiquei assim adulta, né? Eu cheguei aí em centro espírita com uma colega minha. Por curiosidade, tinha algumas causas pessoais que eu queria resolver, e por curiosidade de saber o que tinha lá de diferente que eu não tinha encontrado ainda na Igreja Católica, porque na Igreja Católica eu participava das missas, carregava santo ali na hora da missa, fazia apresentações, frequentava grupo de jovens, aqueles retiros que tinha eu frequentava. Eu participava do grupo de cântico da igreja, participava de novenas, aquelas campanhas, procissão, aquelas procissões de rua, eu participava. Claro que a igreja católica não tem esse negócio de todo dia, né? Era domingo, só quando tinha missa, mas todas as missas eu estava lá participando, já fui em Aparecida, já fiz voto ali, já fui em Minas Santa, que fala também, naquelas romarias, mas dentro de mim ainda tinha aquele vazio. Tinha aquele vazio e eu não sabia o porquê, mas tudo bem, minha vida seguia normal. Eu era uma pessoa assim, bem divertida, alegre, esse vazio não me incomodava, porque por mais que lá no fundo ainda tinha esse vazio, mas eu não questionava nada, porque eu achava que estava tudo bem, que eu estava em plena comunhão com Deus, estava fazendo tudo certinho, participando, e eu era uma pessoa também, quando eu era solteira, jovem, muito divertida assim, levava um estilo de vida totalmente saudável, para aquele conceito que eu tinha, era saudável, porque eu era uma pessoa totalmente feliz, tinha meu dinheiro para viajar, tudo que eu planejava fazer dava certo, não tinha crença
crenças limitantes, não tinha nada que me limitava. O que eu quisesse, planejasse fazer, eu ia lá, fazia. Final de semana eu tinha dinheiro para ir em festa, eu tinha dinheiro para roupa nova, eu tinha dinheiro para comprar minhas coisas, tinha dinheiro para viajar nas minhas férias, fui para a praia, fiquei 15 dias na praia. E eu era solteira, eu tinha ainda um dinheiro guardado na poupança, para caso assim, eu precisasse, ou para economia mesmo, né, questão assim de segurança. Então, eu era uma pessoa plena, não tinha dificuldade nenhuma. Mas aí chegou um período da minha vida que eu conheci meu esposo, e ele era cristão, da igreja evangélica, daquelas assim, pentecostal, da igreja pentecostal, cheio de muita regra, muita doutrina. E eu falei para ele, olha, você continue indo para sua igreja, que eu vou ficar na minha, né? Eu era católica, continuei ficando na católica, mas assim, final de semana eu ia em festa, ia em baile, até fiz de tudo para terminar com ele, para não dar certo, porque eu falava, eu não quero ser crente, eu não quero ir para igreja, então esse namoro não tem nada para dar certo, né? E eu fiz de tudo para ver se ele terminava comigo, mas isso não aconteceu, né? Eu até terminei com ele, uma época assim, porque eu achei que eu não queria aquele estilo de vida para mim, mas assim, aí ele foi atrás e a gente conversou e acabei voltando, né? Então, hoje ele é meu esposo. Mas o que acontece? Por que eu tô contando isso? Porque foi a partir do momento que eu fui pra igreja, porque de tanto ele ficar pregando pra mim, insistindo, eu comecei a ler a Bíblia, sabe? Eu falei, eu vou procurar, né, descobrir a verdade por mim mesmo. Comecei a ler a Bíblia, porque quando, né, tava na católica, a gente não tem mania de ler a Bíblia, a gente lê só aquele panfletinho e pronto, então eu não conhecia a Bíblia. E aí eu achei muito interessante a Bíblia. O que mais me chamou a atenção foi a forma que Deus nos fez, né? Ali, como Ele nos criou, né? Do barro, ali da terra, fez a gente, né? Estoprou o espírito de vida dele em nós. E eu achei muito lindo a forma da criação. Porque eu não conhecia assim, dessa forma, né? Não via com esses olhos. E aí eu comecei a frequentar a igreja cristã. Até que chegou um ponto que eu batizei, né? Assim, batizei contra a minha vontade, sinceramente eu não queria, fiquei relutando porque era uma igreja de muita doutrina, eu era muito vaidosa, sabe? Eu sempre gostei de sair, gostei de ir nas festas, eu gostava de maquiar, minhas unhas eram sempre feitas, tinha muito assim, era vaidade, gostava sempre de andar bem arrumadinha. Mas lá na igreja dele não podia nada disso, nada, nem tirar as pontinhas do cabelo, tinha que deixar tudo, né? Aí um dia eu fui mesmo por medo, porque de tantas irmãs ficar pressionando, passando revelação, assim, que se eu não fosse para a igreja, Deus, né, se eu não batizasse, se eu não mudasse meu estilo de vida, Deus ia me castigar, que as pessoas do mundo, né, que andavam daquele jeito ia para o inferno, essas coisas que essa igreja prega. Então eu fui por medo. Só que, aí, depois que eu fui para a igreja, começou um conflito interno, começou uma guerra interna, assim, nasceu, brotou dentro de mim uma guerra muito grande, porque houve um conflito, sabe? Aquilo que eu conheci de Deus na Bíblia, que eu comecei a estudar a Bíblia, li várias vezes a Bíblia, não batia com o ensino e o jeito que os irmãos da igreja comportavam. Era totalmente diferente, não vivia nada do jeito que estava na Bíblia. Não tinha uma prática do que estava na Bíblia. E o que eu via lá era contrário, né, o que eles pregavam, a ação deles era totalmente contrária do que eles pregavam, do que estava na Bíblia. E pessoas doentes, muito doentes dentro da igreja, batizada, tudo, né? Pessoas doentes, depressivas, tomando remédio, com uma enfermidade assim, que era até muito triste. E eu sempre comecei, aí foi aquele questionamento, muito questionamento dentro de mim. Só que eu não falava para ninguém. Isso ficou um bom tempo internamente, só em mim. E até que chegou um ponto, né, que como eu fazia tudo, né, aparentemente, né, exteriormente, eu fazia tudo certinho, conforme o cronograma lá da igreja, o padrão deles. Aí eles me levantaram, me colocaram como missionária e deram até
culto para mim ficar responsável, que era culto aos domingos, que era culto da família. Também eu trabalhei uns tempos com o grupo das crianças. Só que, mesmo assim, secretamente, os conflitos continuaram. Eu marquei aqui para mim não esquecer de nada. Nunca pararam. O tempo todo que eu fiquei na igreja, foram muito conflitos, foram muitas brigas com Deus, culpava muito Deus por tudo aquilo, até pela minha vida, porque a minha vida e a vida do meu esposo começou a dar tudo errado. Aquela pessoa que eu era certinha, que era divertida, alegre, confiante, super positiva, tudo que eu queria fazer, eu ia lá e fazia e dava certo. Se não desse certo, eu entendi que porque não era para dar certo, pronto, não culpava ninguém, não brigava, não achava que Deus tinha culpa de nada disso, tinha meu dinheiro sempre sobrando. E a vida com meu esposo foi muito difícil. Muito difícil, muita escassez, muita luta, e o que me intrigava mais é porque eu chegava assim, épocas, principalmente final de ano, na igreja era muita revelação, falando que aquilo que a gente nem imaginava, que a gente nem pedia, que a gente nem imaginava Deus ia dar para nós, promessas muito loucas. Muita promessa assim, e eles falavam data, até dia tal, vai acontecer isso na vida de vocês, e a gente fazia voto, pagava às vezes caro para fazer voto para receber abundância financeira e muita coisa, e a nossa vida só ia piorando. Chegava aquela data que eles tinham marcado lá, que Deus tinha falado que ia acontecer aquilo, nada acontecia. Aí o que eles falavam? É porque você não teve fé, você não não acreditou então. E eu falava, gente, mas se a palavra de Deus não volta atrás. Deus falou, tá falado, independente se eu acredito ou não, mas se Deus falou que vai acontecer tal coisa, ele não pode mudar de ideia. Então, se ele soubesse que eu não ia acreditar, então ele nem ia falar, ele nem ia prometer. Então, foi por causa disso que eu briguei muito com Deus. Culpei Deus de muito, gente. Porque eu via Deus do lado de fora, como aquele senhorzinho, igual o Hélio Couto mesmo fala, que tá lá no céu, né, com cacete na mão, dando cacetada em quem não se comporta, né, e abençoando e dando só para quem ele quer, para os bons sim. Então eu tinha esse conceito de Deus, por isso eu brigava com Deus, culpava Deus pela minha vida, tá toda bagunçada. Por que eu vejo hoje, que a minha vida bagunçou? Por causa das crenças, porque lá eles pregam um tipo de crença e que eles vivem uma doutrina só externa, só do lado de fora. O meu, internamente, eu tava no bagaço. Porque eu comecei a estudar a Bíblia e eu vi aquelas maravilhas, aquelas coisas que Deus fazia, tantas promessas de abundância, então eu agarrei naquilo, eu queria aquilo para minha vida. Eu queria Deus mais, era pelas promessas, né, de transformação. Só que lá na igreja, a vida, a prática que a gente tinha era totalmente diferente, por isso que nem eu, nem outros irmãos, ninguém alcançava. Mas aí o que eles falavam? Que quanto mais a gente sofrer, mais a gente passar dificuldade, mais a gente ser perseguido, alegre, aí que você tem que ficar alegre, porque grande é o seu galardão no céu, porque os discípulos foram perseguidos, Cristo foi perseguido, então nós também, como seres mortais, vermes, pó da terra. Eu cansei, gente, de ouvir isso, falar que nós somos apenas vermes, sabe? Nós não somos nada, nós somos apenas um pó de terra, nós somos seres mortais. Então a gente tem mesmo que sofrer, porque se Cristo, sendo Filho de Deus, sofreu, imagine nós. Nós temos que sofrer também, então a gente tem que se alegrar com o sofrimento, porque grande é o nosso galardão no céu. Mas isso não entrava na minha cabeça, esse tipo de ensino, por isso que eu sofria e eu brigava com Deus. E nasceu uma revolta muito grande dentro de mim. Olha, gente, eu dentro da igreja pregando a palavra. E lá tem muitos, assim como eu estive um dia, tem muita gente dentro da igreja que está assim, só que está escondido, não pode falar. Porque eu tinha até medo de estar pensando, às vezes falando, nem ousava falar isso, porque estava pecando contra Deus, né? Estava sendo rebelde, né? Ovelha negra, estava sendo rebelde, não pode questionar, tem que aceitar tudo, caladinho, porque senão Deus castiga. Era isso que eu pensava. E por isso houve muitas
briga com Deus, muito questionamento, sabe? Mas eu não sabia que eu estava fazendo aquilo era comigo mesmo, por isso que mais disso eu estava recebendo. Mas nossa vida não se enrolava. Até que eu comecei a falar com meu esposo, porque meu esposo via também, só que ele ficava quieto, né? Assim como eu. Mas meu esposo, ele estava já um bom tempo na igreja, porque ele foi curado, assim, ele estava com depressão, ele foi para a igreja, ele ficou bem lá na igreja, então ele se sentia bem. A partir do momento que eu comecei a demonstrar os meus conflitos internos, mostrar para ele as coisas, por que disso, por que daquilo, por que as coisas não funcionavam como estava na Bíblia, como eles falavam, por que eles não praticavam o que eles falavam. Ele, não sei se ele já tinha ou se ele começou a despertar a partir dos meus questionamentos. Eu sei que aí meu esposo começou a despertar para isso também, a gente aí já podia conversar um com o outro sobre isso, estudar a palavra junto. E aí depois de tanto questionamento, eu acho que de tanto eu questionar e culpar a Deus, a minha centelha divina, ela despertou, gente, sem eu saber. Sozinho, eu nem sabia que eu tinha uma centelha dentro de mim. Achei que era um ser totalmente separado de Deus, totalmente pecadora, né? Que tinha que sofrer para poder ter alguma coisa, algum benefício de Deus, ou então para ir morar no céu. Mas, depois de uns tempos, eu comecei a ouvir voz mesmo, nítida. É minha centelha, hoje eu sei. Antes eu falava assim, é o Espírito Santo, Deus, né, Cristo, eu ficava naquela confusão, não sabia quem estava falando, se era Deus, se era o Espírito Santo mesmo, se era Cristo. E eu comecei a ter sonhos também, sonhos muito reais. Sonho que o que eu sonhava era o que estava acontecendo comigo, eu sonhava uma coisa acontecia, eu via exatamente aquilo lá na igreja, mas enfim, minha centelha depois de um tempo começou a falar comigo e começou a dar as respostas para mim. Um dos questionamentos que eu tinha muito mesmo era por que as pessoas estavam dentro da igreja doentes. Os irmãos que pregavam, que louvavam, viajavam até para fora do país, evangelizando, fazendo um monte de coisas, mas era doente. E eu questionava muito. E as pessoas que chegavam lá doentes, era raro assim a gente ver evolução, sabe? Visitantes, pessoas que iam lá em busca mesmo de ajuda, nem sempre ficava bem. E eu ficava observando tudo isso e questionando com Deus. Até que um dia, minha centelha falou, né, eu questionando sobre isso, ela falou que, porque a maior enfermidade não é física, e sim espiritual. Então, a partir daí, meu olho começou a abrir, estudar mais a Bíblia. Tinha versículo na Bíblia que para mim era normal, eu sempre lia, não via nada diferente. Aí tinha alguns versículos que eu lia, parece que ele crescia diante dos meus olhos. Então, eu estudava aquele versículo e via que ali tinha um segredo. Tinha algo escondido naquele versículo e foi assim que eu fui me despertando, minha centelha foi falando, foi me mostrando sonhos, né? Sobre a física quântica, foi um sonho que eu nem sabia o que era física quântica. Eu lembro que eu acho que se eu estudei isso, certo, foi lá para a 7ª série, não lembro mais, nem lembrava disso, mas, enfim, eu vi, né, o céu no sonho, eu vi o céu no quadro negro e cheio de fórmulas matemáticas. E eu perguntava, né, o que é isso? Aí, hoje eu sei que a minha centelha falou, é a física quântica. Eu, então, comecei a estudar, procurar saber o que era a física quântica, eu descobri, foi aí que eu conheci a mecânica quântica, a física quântica. Porém, né, por eu ver lá, né, o céu com um quadro negro cheio de fórmulas matemáticas, e eu fiquei com medo, né, que eu não sou boa em matemática, essas coisas, eu falei, não. E aí eu vi os vídeos do professor Hélio Couto, mas também aqueles vídeos longos, né, o jeito dele, muito sério, muito, né, fechado, assim, severo, eu achava que ele era muito severo, e aí eu parei de estudar mecânica quântica, não quis saber, né, fui procurar outras coisas, enfim. E depois que eu comecei a descobrir isso sobre a nossa identidade, porque aí eu comecei a falar com Deus, falar, Senhor, então me mostra qual é a forma que eu posso fazer para contribuir, para ajudar com que essas pessoas despertem, para que elas sejam curadas, porque se a doença não é física e sim espiritual, elas precisam de cura para a alma, é de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é só mudar o exterior, mudar a roupa, né, deixar de cortar o cabelo, que vai haver transformação.
né? E aí eu comecei a ver aqueles versículos onde Jesus falava dos fariseus, né? Que por fora ele estava todo bonito, tal, né? Mas por dentro ele estava um sepulcro caiado, né? Estavam doentes por dentro, estavam mortos espiritualmente. E eu comecei a levar esse tipo de descoberta para os cultos na igreja. E aí que foi o problema, porque eles não estavam preparados, eles não sabiam do que eu estava falando. E eu comecei a pregar, falar que nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, porque nós criamos a nossa realidade, a palavra que sai da nossa boca tem poder, que esse aqui, ó, que dá movimento para o nosso corpo é o Espírito de Deus, que nós somos representantes de Deus aqui na Terra. E eu falava que nós não podemos, a gente não pode tratar Deus do lado de fora da casa, porque na verdade nós é que somos o templo e morada do Espírito de Deus. E eu falava tudo isso da igreja, que eu comecei a descobrir isso. E, gente, eles não entendiam nada. E aí lá na igreja tinha um conceito assim, que toda pessoa que pregasse não podia encerrar o culto. Tinha que passar o microfone, encerrar sua pregação, passar o microfone lá para o pastor e ele encerrava o culto. Porque se a pessoa pregasse alguma coisa que não fosse de acordo com as crenças dele ou dela, porque tinha dois, um pastor e uma pastora, eles consertavam. Eles mudavam todinha a pregação e deixavam quadradinho, do jeito, de acordo com a crença deles. E isso todas as vezes começou a acontecer. Quando eu terminava meu culto, né, minha pregação, lá eu passava o microfone para a pastora e ela desfazia toda a pregação. Ela literalmente me desmentia na frente de todo mundo. Ela trocava tudo aquilo que eu tinha falado, ela pregava o inverso, que tá, não, irmão, fica em paz, bem, que não sei o que, nós somos fracos, mas Deus é conosco, sabe? Nós temos pouca força, mas Deus é conosco, não sei. Então ela desfazia e ainda confortava as pessoas para elas ficarem do jeito que estão, porque estava tudo bem. Não podia mudar nada, só manter a fé em Deus. Que nós era fracos, sim, tinha fraquezas, mas né, Deus era conosco. Então, aí eu comecei a ficar muito chateada, porque as pessoas, os membros da igreja que estavam lá, já sabia que era assim, então não ligavam. Mas e os visitantes que estavam ali? O que ele ia falar? Meu Deus, vai gerar uma confusão na cabeça do visitante, porque um vem e prega, depois o outro vem e desprega, desmente o outro. E isso era sempre. Meu esposo também pregava e ele começou a pregar, falar sobre essas coisas. Era a mesma coisa com ele. Aí chegou um ponto que a gente estava parecendo político, disputando o palco no momento de campanha eleitoral. E aí foi onde que eu conversei com meu esposo, porque ele falou, não vou ficar mais. Ele também, claro, concordou e não queria, porque ele também já estava no limite com tudo isso. E aí a gente resolveu sair da igreja. E aí aí que foi a busca mesmo. A gente eu comecei a buscar muito, estudar a Bíblia. E eu queria viver como no livro de Atos, porque no livro de Atos eu entendi que ali era a verdadeira igreja, foi a igreja que Cristo fundou. Não tinha igreja, na verdade, saía pregando, curando as pessoas, trazendo uma palavra de libertação, e onde Jesus passava ele curava tudo, e eu sonhava com aquilo ali. Eu já falava isso na igreja, que a gente tinha que ser igual era no livro de Atos, mas ninguém estava pronto ainda para essas verdades. E quando eu saí, eu comecei, aí eu fui para a internet pesquisar, ver se alguém pensava igual eu, se existia alguma igreja, alguém que praticava como era no livro de Atos, daquela forma. E aí eu encontrei o Torben Sondergaard, que é lá da Dinamarca, um homem que ele também era cristão, assim como eu fui um dia da igreja e tal, e aí ele viu que aquilo ali não estava mais de acordo com a verdade de que ele tinha descoberto. E aí ele saiu da igreja e começou a praticar, fazer tudo igual está no livro de Atos. Ele não tem igreja fixa, ele sai de cidade em cidade, de país em país, hoje ele anda o mundo todo, pregando, orando, curando as pessoas, pregando o evangelho na rua, em qualquer lugar. E muitas coisas acontecem.
Só que ele já tinha vindo no Brasil, né? E eu entrei em contato com eles falaram que não sabia quando que ia voltar aqui. E ele tem hoje, né? Na época já tinha uma escola de discipulado, que ele ensinava, treinava a pessoa para ser como um discípulo, né? Para trabalhar como Jesus trabalhou e como Jesus ensinou os discípulos a fazer. E aí ele tem, né, vários vídeos no YouTube. E eu comecei a levantar de madrugada para estudar todos os vídeos dele, estudei tudo, ensino o que ele passa, tudo dentro da Bíblia, de acordo com o livro de Atos. Só que como eu não tenho inglês, né, tudo legendado, então eu tinha que ler, mas eu assisti todos. E o meu desejo é tão grande de ter esse ensino, de fazer esse curso, de aprender a ser um discípulo, sabe? Que eu atraí isso. Até chegou um dia, eu recebi um e-mail deles, lá da equipe dele, falando que eles iam vir para o Brasil dar a primeira escola de discipulado aqui no Brasil. Ia acontecer lá em Belo Horizonte. Gente, eu conversei com meu esposo e ele viu que eu estava tão ansiosa que a gente decidiu ir. Foi todo mundo, eu, meu esposo e meus filhos. Nós ficamos 21 dias lá em Belo Horizonte e nós fomos num carro. Olha, eu tô a quase 1.500 quilômetros de Belo Horizonte, porque era numa cidadezinha ainda para frente de Belo Horizonte, 30 quilômetros de Belo Horizonte, lá em Santa Luzia. E nosso carro, um Ninho Mille, que não tinha potência no motor fraco, né? Um carrinho antigo, de 95, se eu não me engano. E nós fomos para Belo Horizonte naquele carro, ficamos 21 dias lá, pagando comida em restaurante, né? Porque a gente só pagava um valor lá para ficar, para dormir e tudo, mas não tinha alimentação. A gente teve que pagar alimentação todo dia, almoço e janta, lanche, com criança ainda, muito gasto. E nosso carro da estrada, daqui em Belo Horizonte, tem muita serra, né? Aquelas subidinhas, assim, aquelas elevações, uns morros, não é bem uma serra não, mas como o nosso carro, o motor dele não era potente, era uma luta. Coitado, meu esposo tinha que ficar trocando de faixa para não atrapalhar o trânsito, principalmente chegando ali perto de Belo Horizonte, de Contagem, lá para lá. É muito movimento, muito trânsito de carro, e como o nosso carro não tinha potência, então ele tinha que ficar trocando de faixa para não atrapalhar, né, os carros que estavam vindo atrás, né, para deixar fluir. O trânsito flui normal. Mas enfim, nós ficamos lá 21 dias estudando a palavra, saindo nas ruas, fazendo, sabe, cura, aconteceu várias curas. Meu filho, né, até meu filho, criança, minha filha, orou para as pessoas foram curadas na hora. A gente, né, tanto estudou a palavra como fez curso, eu batizei de novo, mas meu esposo, porque eu achei que o batismo, lá eles falam, né, lá nessa igreja do Torben, fala que o batismo, né, o batismo correto tem que ser tal. E aí nós fizemos, a gente batizou de novo. Bom, eu vou terminar de relatar no próximo vídeo, porque senão esse daqui vai ficar muito longo. Aí vai ter a parte 2, então, desse vídeo.